Oi, hoje eu vim ensinar para vocês orações coordenadas. As orações coordenadas são tipos de orações com mais de uma orações. Vocês vão ver mais para frente isso que eu quero dizer. Antes de começar o assunto, vocês têm que saber o que é oração e o que é a frase. As orações são as que têm verbo. Já a frase não tem verbo. No cotidiano, nós chamamos muitas orações de frase, só que não é frase. Por quê? Oração tem verbo, igual nesse exemplo. Minha mãe viajará amanhã para Brasília. Tá vendo aqui viajará, que vem do verbo viajar? Então, é uma oração. Já a frase não tem verbo, então é igual esse exemplo. 3 belas margaridas no chão, não tem nenhum verbo, então é uma frase. Ok? Aqui. As orações coordenadas são divididas em duas: orações assindéticas e orações sindéticas. As orações assindéticas são ligadas por pontuação, sem nenhum conectivos. E o que é conectivos? Conectivos são tipos de conjunções. Exemplo disso é ir, como, ou, pois. São palavras que juntam duas orações ou duas frases. Já as orações sindéticas são orações ligadas por conectivos. As orações assindéticas são por pontuação. As orações sindéticas são por conectivos. Decorem isso. Assindéticas, pontuação. Sindéticas, conectivos. As orações sindéticas são divididas em 5. Mas antes eu vou dar um exemplo de assindética para vocês entenderem. Aqui. Vocês não estão vendo ainda. Aqui. O tempo corria, ela crescia rápido demais. Tem duas orações. O tempo corria, oração 1. Ela crescia rápido demais, oração 2. Tá vendo aqui que ela está sendo separada por uma vírgula, ou seja, sinal de pontuação. Então, é uma oração assindética. Já aqui, nessa frase, eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. Contém duas orações. Eu queria convencê-lo, oração 1. Os argumentos não foram o suficiente, oração 2. E o mais aqui está conectando, ou seja, é um conectivo. Então, é a oração sindética. Ok? Então, essa é a diferença de sindética e assindética. Sim, as orações são duas frases não. Nas orações coordenadas tem duas orações ou mais. Mas as duas orações são independentes, você entende? Se uma oração estiver sozinha, você entende. Se a outra estiver sozinha, você entende. Igual aqui. O tempo ela corria. Ela crescia rápido demais. Tá vendo que elas separadas, você mesmo assim entende? Então, orações coordenadas, elas são orações dependentes uma da outra. Mas uma explica a outra. É basicamente isso. As orações sindéticas, como eu disse antes, são divididas em 5, que são essas daqui. Orações sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As orações sindéticas aditivas expressam ideia de adição, acrescentação. E os conectivos mais usados nas orações sindéticas aditivas é não só, mas também, tanto, como, e, nem, não. Esses são os conectivos mais comuns nas aditivas. Igual nessa oração aqui. Gostava muito da escola e não deixava de assistir aula. Duas orações independentes. Gostava muito da escola
não deixava de assistir aula, que está conectada por I, ou seja, é uma aditiva, porque ela tá falando que gostava muito da escola e não deixava de assistir aula, tá acrescentando mais alguma coisa. Então, é um aditivo. Outro exemplo de oração é as orações sindéticas adversativas. As orações adversativas exprimem fatos ou conceito que se opõem. Adversativas não vem de adversário, e adversário tá o que contra você? Tá contra você. Então, as frases adversativas estão contra uma da outra. Igual no exemplo. Sempre fui muito estudiosa, no entanto, não se adaptava na escola. Tá vendo que é duas coisas diferentes? Sempre fui muito estudiosa, não se adaptava na escola. Duas frases independentes que estão conectadas por a palavra no entanto. Então, a adversativa é isso. Ela está falando que sempre foi muito estudiosa e na mesma hora ela está contradizendo que não se adaptava nas escolas. E os conectivos mais comuns nas adversativas são porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não basta, não bastante. Ok? Sim, e nas adversativas sempre é usado a vírgula antes do conectivo. Outro exemplo é as alternativas. Como o nome já diz, é de dar alternância, duas alternativas. Estude ou não sairá neste sábado. Estude ou não sairá nesse sábado. Está dando duas alternativas. Ou ele estuda ou ele não vai sair. E está conectado pela palavrinha ou. Então, é uma alternativa. Os mais comuns são ou, já, ora, quer, seja, nem. Esses são os conectivos mais usados. A explicativa e a conclusiva são duas bem parecidas, que dá para se confundir com elas. Principalmente pela palavrinha pois, porque é usada na conclusiva e na explicativa. Vou explicar primeiro cada uma delas para depois dar os exemplos. A conclusiva ela já fala, dá um efeito de concluir. E os mais usados, os conectivos mais usados é portanto, por isso, pois. O pois é bem usado na conclusiva, por isso que eu vou explicar esse joguinho do pois com a conclusiva e com a explicativa. Já a explicativa vem com o sentido de explicar. E as mais usadas é porque, pois. Então, vou indo lá para a conclusiva primeiro. Estudou como nunca fizeram antes. Conseguiu, pois, a aprovação. Tá vendo aqui que esse pois tá vindo depois de já ter começado a segunda oração, porque as orações são: estudou como nunca fizeram antes. Conseguiu a aprovação. Duas orações independentes. Mas só que com esse pois aqui, depois da segunda oração, depois de já ter começado a segunda oração, virou uma oração conclusiva, porque está concluindo que ele conseguiu, que ele estudou muito, porque aí conseguiu a aprovação. Então, entendeu? Na explicativa, a frase está assim: conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizeram antes. O pois aqui está normal. Depois que terminou a primeira oração, vem o conectivo, começa a segunda oração. E dá para perceber que está explicando por quê. Porque está explicando porque ele conseguiu a aprovação, que foi porque ele estudou muito. Então, esse negocinho aqui do pois, é só você perceber quando tiver já começado a segunda oração e vir um pois, é porque é conclusiva. Quando vir normal, igual às outras, que termina a primeira oração, vem o pois, e depois vem a segunda, é porque é explicativas. Mas não só decore o pois, porque as conclusivas têm outros conectivos. E a explicativa também tem outros conectivos. Ok? Foi esse o vídeo.
Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido algo. Um beijo e tchau.